e enche o meu coração, sopra dos quatro cantos, Espírito Santo, e enche o meu coração. Bom dia, pessoal. Bem-vindos, todos vocês. Ontem alguns já chegaram. Vocês que chegaram dormiram bem, já descansaram? Então, eu quero saber aqui de onde que vocês vieram. Quem que veio de Goianésia? Ei, parabéns! Goianésia veio peso, sempre, né? Quem que veio de Goiânia? Planaltina. Goiás? Planaltina, Goiás. Brasília, faltou, o pessoal de Brasília. Formosa. Aê, aí ó, o Dom também, Dom Adaí, de Formosa. Temos a honra de receber Dom Adaí, que vai iniciar pra gente com a nossa primeira palestra. Seja bem-vindo, é todo de todos o Senhor. Tudo bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria para a nossa diocese acolher a pastoral dos surdos em Formosa, hoje e amanhã, a pastoral do Regional Centro-Oeste, que compreende Brasília, Distrito Federal, e também o estado de Goiás. Por graça de Deus, eu sou o bispo responsável para acompanhar esta pastoral nesses dois estados. E nós estamos começando esse trabalho que já tem dado alguns frutos. Tivemos reunião com os bispos, muitos bispos não sabiam o que era a pastoral dos surdos. Falamos também sobre a confissão dos surdos com intérprete. Muitos também não sabiam que pode fazer isso. O sacerdote nomeia o intérprete da confissão, ele faz o juramento de guardar o sigilo da confissão e o surdo pode confessar e receber a graça do perdão. Porque os surdos também pecam. Os surdos também pecam. Não fala pela língua, mas fala também pelos sinais, com a face, e às vezes tem aquelas coisas nervosas, né, que vocês às vezes fazem, xinga com pensamento, precisa confessar. O tema que vocês me deram, que é a pastoral, e eu agradeço, cadê a coordenadora? Cadê ela? A Leila, deva estar trabalhando. Cadê ela? Ah, está ali a Leila. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua luta. Eu sei que não é fácil. Então a gente agradece imensamente a presença de vocês. E também nós temos o padre Rafael, que está ali, que é da paróquia São Sebastião. Nossa Senhora da Conceição, lá em São Sebastião do Tocantins. E ele vai celebrar as missas para vocês, porque ele celebra as missas com sinais dos surdos, né, para facilitar. Eu vou fazer essa reflexão hoje e amanhã em cima do tema. Qual que é o tema?
Jesus, o bom pastor. Desde 1987, que eu decorei o Salmo de Davi, o Salmo 22 ou 23, conforme a tradução da Bíblia, que é o Salmo do bom pastor. Eu rezo várias vezes no dia, de lá para cá já vim rezando o Salmo 22. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Veja, lá no Antigo Testamento nós temos esse salmo. E Jesus assume essa imagem do bom pastor no capítulo 10 de São João, quando ele diz: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, o lobo, né? E a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, enquanto o lobo as ataca e dispersa. Então esse capítulo 10, depois vocês podem ler na Bíblia de vocês, o capítulo 10 de São João, que fala dessa beleza de Jesus, que é o nosso pastor. No crachazinho de vocês está a imagenzinha do bom pastor. É Jesus com a ovelha do lado do coração, o cajado com essa argola. Quando vocês veem o bispo com cajado, geralmente o cajado do bispo também tem essa argola. O que o pastor fazia? Puxava as ovelhas com o cajado. A ovelha doente, a ovelha que estava atolada, então o pastor tirava com o cajado. Por isso o cajado é próprio do pastor que apacenta as ovelhas, que leva as ovelhas ao cuidado. Fica mais perto para você sair aqui. Então, Jesus, o bom pastor, vem e segue os meus sinais. É o tema do nosso rebanhão, da nossa pastoral aqui no Lar São Vicente de Paulo de Formosa, que é o lugar que nós temos os idosos. Cerca de 120 idosos, homens e mulheres, que terminam sua vida aqui. Sempre tem alguém que vai para o céu aqui. Todo domingo tem a missa e os idosos participam. Então quero cumprimentar com muita alegria e carinho todas as pessoas surdas, os ouvintes, os nossos intérpretes. Daqui a pouco ela troca porque cansa, né? Dói os braços. E também os nossos sacerdotes, o padre Iron, que é da nossa diocese, ele saiu para buscar as coisas para a missa, que é o responsável que acompanha a pastoral dos surdos para mim. E todos vocês que vieram, que são coordenadores nas diversas dioceses do nosso regional centro-oeste. Hoje nós somos grupos diferentes, ocupando o mesmo espaço. Somos uma única família reunida sob o cajado de Jesus, o bom pastor, que dá a vida por nós. Alguns aqui falam com a voz, outros se expressam pelas mãos, pelos olhos e pelo rosto, mas todos podem falar com o coração. E Deus compreende perfeitamente a linguagem mais profunda de cada pessoa. Eu não sei se nós temos surdos e cegos aqui, eu acho que não, né? Não tem. Tem duas que têm baixa visão, né? Que é mais difícil. Então o tema do nosso rebanhão, como eu já falei, Jesus, o bom pastor, vem e segue os meus sinais. Jesus também sabe falar em libras. Quando vocês falam com sinais, Jesus compreende e ele fala com sinais no seu coração. Porque Jesus é maravilhoso. Ele não comunica conosco somente por sons.
Ele fala por seus gestos, seus milagres, seu olhar, sua cruz. E os surdos às vezes carregam muitas cruzes, a cruz da indiferença, da discriminação, da falta de paciência dos familiares, dos amigos, as dificuldades no comércio, as dificuldades no cartório, e assim vai, né? Então, Jesus fala conosco também pela cruz. São os sinais dele. O amor, o coração de Jesus, a sua cruz, o seu sangue, o seu nome, o seu olhar, são os sinais de Jesus para nós hoje. Os sacramentos de Jesus também falam. A Santa Missa, o batismo, a crisma, a unção dos enfermos, o casamento, também a confissão e o sacramento da ordem que os diáconos, os padres e o bispo recebem. As mãos de Jesus são sinais que curam. Seus braços abertos na cruz são também sinais que acolhem. Seu lado aberto revela que o coração de Deus está aberto para todos nós. Quando Jesus afirma para nós, eu sou o bom pastor, revela quem ele é. Não é um chefe distante, mas o pastor que está bem perto de nós, que nos conhece, que nos chama pelo nome, que nos procura, que nos alimenta com a sua palavra e com a sua graça, com o seu amor, nos protege, cura e carrega as ovelhas nos ombros. Por isso eu parabenizo quem fez o crachá, o tema bem conexo com a imagem de Jesus, o bom pastor. Que coisa bonita, né, gente? Muito bonito. Nós somos as ovelhas de Jesus e Ele cuida de nós até quando nós estamos dormindo. Talvez alguns tenham chegado cansados, feridos ou marcados pela incompreensão. Eu falando mais lento é melhor para você? Tá sim, tá bom, né? Porque eu não posso falar muito rápido, que eu tenho essa mania, senão os bracinhos dela caem no chão. Algumas pessoas surdas conhecem a dor de estar numa família, numa escola ou numa comunidade. E apesar disso, às vezes se sentem isoladas. E aqui a gente tem que pedir perdão para vocês, porque as nossas paróquias não estão preparadas, todas elas, para acolher e inserir vocês na dinâmica da evangelização. Mas nós estamos caminhando para isso. Às vezes o padre diz assim, numa cidade de 3, 4 mil habitantes, não precisa da pastoral dos surdos. Ele nem sabe que naquela cidade ali às vezes tem 90, 100 surdos. Porque não conhece. Quando você começa a missa, todo domingo tem a missa para os surdos. Aí vai aparecendo, aparece um, aparece outro, vão trazendo. Porque vocês que são surdos, vocês têm necessidade de ter um grupo onde vocês conversam, onde os jovens possam namorar, onde possam rezar juntos, onde aprende o amor de Jesus, as virtudes e assim por diante. O bom pastor nunca considera uma pessoa menos importante, seja idosa, doente, ouvinte ou surdo, tudo tem a mesma importância. Para Jesus, cada vida possui um valor infinito. Infinito. Gente, quando tiver faltando 10 minutos para terminar, vocês levantam o braço para mim, tá?
Então Jesus é o pastor que conhece as ovelhas e conhece com amor, porque a palavra conhecer na Bíblia, ela revela isso. É um conhecimento com misericórdia, com amor, com paciência, com bondade e tudo isso. E ele declara: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. É fácil conhecer Jesus, porque Jesus não nos condena. Quem se condena somos nós com os nossos pecados, mas Deus sempre nos ama. A nossa igreja precisa ser uma igreja de misericórdia. E esse conhecimento na Bíblia significa amar, estabelecer comunhão, proximidade, acompanhar a história da pessoa. Cada surdo, cada ouvinte, cada um de nós tem uma história. A gente veio pela nossa mãe, nós nascemos e cada um tem sua história. Jesus conhece nossas alegrias, também as nossas feridas, as revoltas, as mágoas. Ele conhece também as lágrimas que ninguém viu, porque o surdo também chora. Às vezes chora escondido, para ninguém ver. É aquele choro que Jesus conhece e que a gente nem sabe explicar. Mesmo quando os outros não nos compreendem, não nos aceitam, Jesus nos ama. Que bonito, as irmãs dos Sagrados Corações chegaram. Bom dia. Tem alguma italiana aí? Não, né? Vem aqui só para a gente apresentar as senhoras, são as jovens de Brasília, eu acho. Vem aqui. Essas irmãs são maravilhosas, o carisma delas é trabalhar com os surdos. Deus te abençoe. Como a senhora chama? Sou a irmã Débora. Quantos anos? Eu tenho 23. Já fez os votos? Já fiz os outros. E a senhora como chama? Eu sou a irmã Tamara. Sou de Brasília também. Eu tenho 31 anos e eu tenho os votos simples também. E ela é? Seu nome? Eduarla. Eu sou noviça, se Deus quiser me torno irmã em janeiro. Tenho 27 anos. Podia me convidar, né? Vou convidar. Escuta, na congregação de vocês tem alguma irmã surda? Ainda não. Eu sempre pensei isso, vocês é uma congregação que nasceu para cuidar dos surdos e ainda não tem uma freira surda. Já teve na Itália, né? Que bom. Que bom. Bem-vindas. A irmã Lúcia está melhor? A nossa superiora, né? Minha grande amiga. Que maravilha, né, gente? Para vocês que nos acompanham, os aplausos dos surdos é isso. Então, o verdadeiro pastor não olha o rebanho como aquela multidão grande, sem rosto. Assim deve ser o nosso ministério de padres. Tanto eu como o padre Rafael, o padre Iron, nós somos pastores do povo de Deus. Eu sempre, quando eu entro na igreja, que eu estou celebrando, que eu olho o povo, eu procuro ver a estampa do Espírito Santo em cada coração. Dom Henrique, falecido, ensinou a gente a ver isso, né? Em cada coração batizado, nós temos o Espírito Santo que resplandece na face. E vocês surdos devem ser na paróquia essas pessoas que resplandeçam a face de Deus, a luminosidade do Espírito Santo. Jesus conhece as ovelhas e os pastores também devem ser assim. Aquelas ovelhas fortes, mas também aquelas fraquinhas,
doentinhas, as que caminham depressa e as que precisam de mais tempo para caminhar. Assim também deve ser a nossa Santa Igreja Católica. Ela precisa criar acessibilidade, formar intérpretes, preparar uma catequese adequada e permitir a participação plena das pessoas surdas na liturgia, nos sacramentos e na missão da igreja. Quem melhor para evangelizar um surdo? Outra pessoa surda, convertida, que tem Jesus no coração, tem muito mais facilidade. Eu não sei os sinais, então eu só comunico com o olhar, com acenos, mas comunico com amor, porque o bispo ama todos vocês, com muito amor, mesmo. A igreja não está completa quando a pessoa surda apenas observa. Ela se torna mais plenamente igreja quando a pessoa surda assume seu lugar de discípulo e missionário na igreja. Quero até pedir à irmã Lúcia para ver se a gente abre uma casa das irmãs dos Sagrados Corações aqui na diocese para ajudar o bispo a cuidar dos surdos. Será que é possível? Vamos começar com vocês três. Uma casa. No Evangelho de Marcos, nós temos a apresentação de Jesus a um homem surdo, que tinha dificuldade de falar. Jesus o retira da multidão, toca seus ouvidos e sua língua, e ele diz, éfata, isto é, abre-te. Esse gesto não fala somente da abertura dos ouvidos. Jesus deseja abrir a pessoa inteira ao amor e à comunhão com Deus e com os irmãos. Os surdos devem ser pessoas muito amorosas, a ponto das pessoas ouvintes que não compreendem os sinais, olhar para vocês e saber que vocês são pessoas maravilhosas, que irradia a luz de Jesus, que vocês sabem adorar no silêncio, que vocês sabem falar diretamente com Jesus com o coração, com o olhar, com os sentimentos, com a fé. Hoje Jesus também nos diz, abre-te, abre o coração fechado pela mágoa, abre os olhos para o sofrimento do irmão, abre as mãos para servir, abre a inteligência para conhecer a fé que salva, abre a comunidade para acolher. Todos podemos sofrer de surdez espiritual. Há quem ouça todos os sons, mas não escuta a dor do filho, o pedido do cônjuge, o clamor do pobre, nem a voz de Deus. E Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele falava dos ouvidos do coração. Uma pessoa surda pode possuir uma profunda capacidade de escutar interiormente a Deus no coração, enquanto alguém com boa audição pode permanecer fechado à salvação de Deus. A verdadeira escuta nasce da intenção, da humildade e do amor. A comunidade surda também nos ensina a força do olhar. Jesus olhou para o jovem rico e o amou. Olhou para Pedro depois da negação, viu a multidão cansada e sentia compaixão. Ou seja, um olhar
pode acolher ou ferir, levantar ou humilhar. O bom pastor não olha para a limitação. O bom pastor olha para a pessoa amada por Deus. Então, minha gente, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Jesus afirma, capítulo 10, 11, que é o tema do nosso encontro. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário foge, o ladrão, o irresponsável, quando chega o perigo. O lobo está chegando, eu vou embora, que senão o lobo pode me maltratar. Ao invés de pegar um pau, uma ferramenta e bater no lobo, ele foge. Jesus não é assim. Jesus nunca foge. Mesmo quando nós somos atacados pelo demônio, Jesus nunca foge. Na cruz, Jesus se colocou entre o bem e o mal. Ele ficou do lado do bem, que é o rebanho, e recebe sobre si as feridas, porque os machucados de Jesus lá na cruz é o sinal dos nossos pecados, das nossas dores, das nossas angústias. Cristo nos salvou na cruz. Os braços de Jesus abertos desejam reunir toda a humanidade. Na cruz, Jesus fala com todo o seu corpo, numa linguagem silenciosa, que pode ser compreendida por todos. Quando a gente vai à igreja e olha para o crucifixo, algumas igrejas estão tirando os crucifixos, colocando uma cruzinha pequena do lado do altar. Eu gosto da cruz grande. A gente chega e vê a cruz. E na cruz a gente enxerga a nós mesmos. O Cristo que sofre me acolhe também com meu sofrimento. O corpo de Jesus na cruz fala de silêncio, fala de amor, fala de perdão, fala de salvação. Vamos lembrar a última ceia de Jesus. Vocês já viram o quadro da Santa Ceia? Já? Já. O quadro da Santa Ceia, Jesus está sentado com os apóstolos para uma refeição, mas ali ele celebra a primeira missa. Primeira missa. Ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. A Eucaristia, a Santa Missa, é o corpo de Cristo que continua dizendo para nós, a voz de Jesus: eu vos amo, eu vos amo. Quem podia comungar ali? 11 apóstolos. Um não podia, porque era o traidor. Judas já tinha vendido Jesus por 30 moedas. Por isso que quando Jesus coloca a Eucaristia, o pão molhado no vinho, na boca de Judas, não foi Deus que entrou, foi o demônio. Imediatamente ele sai para chamar os guardas para prender Jesus. E ainda diz para os guardas: ele é aquele que eu vou beijar. E quando chegou os soldados, Jesus com os apóstolos, triste, depois da agonia, Judas vai dar um beijo no rosto de Jesus e os soldados o pegam. Olha que coisa feia. A traição. A traição é coisa de Judas. Nunca podemos trair. Nunca podemos vender Jesus com a nossa traição. Por isso que nós não podemos comungar em pecado grave. Aquele pecado
esquisito. Não. Quem está em pecado tem que arrepender-se do pecado, buscar a confissão, para poder receber a comunhão com arrependimento. Não é confessar sem arrependimento. O surdo vai confessar, ele confessa tudo que está de ruim no coração. E a pessoa vai interpretando para o padre, se o padre não sabe a língua dos sinais, e o coração fica manso. Por isso, a Eucaristia está no centro. Daqui a pouco nós vamos celebrar aqui a Eucaristia. Aqui tem a capela do Santíssimo. Não sei se está com o Santíssimo aí. Está com o Santíssimo. Eu quero ir lá visitar Jesus na hóstia consagrada. Você vai lá, ajoelha, olha no sacrário e reza. No seu coração, ofertando a Deus a sua vida, suas alegrias, suas tristezas, seus desafios. A comunhão que recebemos exige que vivamos também em comunhão. Se eu comungo, eu tenho que amar os irmãos. Eu tenho que estar unido aos meus irmãos. Eu não posso ter ódio. Mesmo que a pessoa não agrada muito a gente, mas nós temos que amar, estar unidos. É muito bonito isso, né? Unidos com Cristo e com os irmãos. O apóstolo Paulo ensina: todos nós fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo. Quando você é batizado, você entra no rebanho, cujo pastor é Jesus. Batizou faz parte do rebanho, dos eleitos, dos que vão receber a salvação divina. Veja o quanto isso é bonito e importante para nós. Nenhum membro pode dizer ao outro: não preciso de ti. Mas eu sou uma pessoa surda, estou com 85 anos, não dou conta de levantar da cama, sou doente, eu não sirvo mais para nada. Não. A gente só deixa de servir nesse mundo quando a gente morre. Se a minha cabeça está boa, se eu estou pensando e sentindo com o coração, a missão não terminou, porque eu posso rezar lá na cama, doentinho, eu posso rezar pela igreja, pelo Santo Padre, o Papa, pelo Bispo, pelo Padre, pela Pastoral dos Surdos, pela coordenação, pela minha paróquia, pela minha família. Veja, tem muita coisa para a gente rezar. Quando vocês ficarem idosos, acamados, a missão não termina. Continua na oração do coração. O surdo reza com o coração, reza com a alma. Precisamos uns dos outros para manifestar toda a riqueza do corpo de Cristo. Dar a vida não significa somente morrer como mártir. Significa oferecer tempo, atenção e serviço. Aquele membro da pastoral que sumiu. Tinha aquela pessoa surda na pastoral, sumiu. Cadê? Vai visitar, vai chamar de volta. É o trabalho que vocês têm que ter, de ajudar uns aos outros. Um familiar dá a vida quando aprende Libras. Aqui nós temos essa menina, vem cá a menina que traduz para a mãe. Ela traduz para a mãe. Não é isso? Ela aprendeu. Você sabe falar em Libras? Vamos ver se ele traduz. Você agora vai traduzir ela. Ela vai falar como é que você sente. Mais um pouquinho. Foi difícil aprender? Não. Então dá um abraço para o povo que está assistindo aí em Libras. Pronto. Ela que cuida da mãe. Ela que passa as mensagens para mim. A mãe dela lá em Apu vai procurar o padre Iron, que
está aí perto, né? Que nem sempre eu tenho jeito de atender todo mundo, né? Mas ela sempre me passa a mensagem falando da mãe, traduzindo aquilo que a mãe quer falar para o bispo. É bonito, né? A menina aprendeu os sinais, ajuda muito. E ela já é membro da pastoral dos surdos, né? Cada gesto de amor que vocês fazem é participação no rebanho de Cristo, onde Ele é o bom pastor. O cuidado verdadeiro não domina. Às vezes, querendo ajudar, decidimos tudo pela pessoa surda e falamos em seu lugar. Não pode. O surdo tem que ter autonomia. Vai negociar lá no banco um financiamento para comprar a casa, alguém está ajudando, então não pode dominar a pessoa, não pode passar em cima da vontade da pessoa. É o surdo que vai escolher, né? E tem que ter esse respeito. É bonito isso. O bom pastor respeita a dignidade de cada pessoa, a liberdade e a vocação de cada um. Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Meu sonho é ter um seminarista surdo no seminário, que depois será padre para cuidar dos surdos. Seria muito bom. Nós já temos alguns padres surdos, não tem? Tem um só, né? Dois já tem dois. Quem sabe um dia nós vamos ter um padre na diocese surdo para cuidar dos surdos. Só que a gente vai ter que ter uma pessoa para traduzir tudo no retiro do clero, aquela coisa toda. E é possível, né? Como isso é bom. Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Também o nosso serviço deve nascer da liberdade e do verdadeiro amor. O que o bispo quer de vocês? Que vocês sejam surdos profundamente amorosos. Porque às vezes o surdo tem uma tendência a ficar nervoso, porque falta gente para compreender. Quando vier essa nervosia, você fala assim no coração: Jesus, bom pastor, tira a minha angústia, tira a minha nervosia. Eu quero ser uma ovelha mansa, eu quero ter paciência, e assim Jesus vai nos curando. Assim, meus irmãos, o batismo forma todos nós como um grande rebanho. Um rebanho de Jesus. A igreja é o rebanho de Jesus. O bom pastor nos envia dentro desse rebanho para acolher as ovelhas que estão desgarradas do rebanho, para trazê-las para a igreja. Porque na igreja nós nos protegemos com a oração. Mas se o surdo foge da pastoral, foge da paróquia, o lobo vai pegar. Quem que é o lobo? A droga, a bebida, a prostituição, as coisas erradas. Que tristeza, né? Nós não podemos fugir da igreja. E a primeira linguagem de Jesus é a sua presença. Cristo está presente. Onde dois ou mais se reúnem para rezar, aí Jesus está no meio deles. Porque João diz no capítulo 1,14, o Verbo, que é Deus, o Espírito Divino, se fez carne, habitou no seio de Maria e habitou entre nós. Jesus vive no nosso meio. Então a pastoral dos surdos não se faz somente com reuniões, documentos, palestras, mas permanecendo junto das pessoas, conhecendo suas famílias e suas necessidades. A segunda linguagem de Jesus é a paciência. São Paulo fala, a caridade, o amor é paciente.
Algumas formas de comunicação exigem tempo, preparação e calma. Nós temos os nossos surdos, que possuem só os sinais familiares. Eles não conhecem os sinais de Libras. Mas nós precisamos também inseri-los com paciência, com tranquilidade, para que eles possam também ter a linguagem comum da nossa pastoral. A terceira linguagem de Jesus é a verdade. O surdo não pode mentir. O surdo cristão não vai mentir. Nenhum cristão pode mentir. Porque a verdade é que liberta a gente. Nunca podemos mentir. A quarta linguagem de Jesus é a misericórdia. Perdoar o pai, perdoar a mãe, perdoar o irmão da pastoral, que às vezes não te acolheu bem. A gente não pode guardar no coração a ruindade, a agressividade, a falta de amor. Nós precisamos ter um coração cheio de Deus. E a quinta linguagem é a alegria. Jesus é alegre. Quando Jesus encontra a ovelha perdida, ele diz: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a ovelha perdida. E a sexta linguagem de Jesus é aquela: ide, vá anunciar, vai falar de mim, vai levar a mensagem a todos que precisam de amor. E agora nós terminamos com uma oração que a gente vai repetir. Senhor Jesus, eu sou tua ovelha. Eu quero ser uma ovelha mansa, humilde, orante, com o coração cheio de verdade. Cura meu coração, bom pastor, pois às vezes sou uma ovelha ferida, com pensamentos ruins, desejo de morte. Eu não quero isso. Jesus, bom pastor, tu me conheces. Conhece minhas alegrias, minhas feridas. Abre meus olhos para enxergar meus irmãos. Abre meu coração para amar, para servir. Faz de mim uma ovelha fiel, um instrumento do teu pastoreio. Abençoa minha paróquia, os padres que trabalham conosco. Abençoa nossa família, principalmente os doentes, os que sofrem, os que andam tristes. Abençoa os surdos abandonados, discriminados, sofridos, angustiados. Entra no coração deles, Jesus, para que eles sejam ovelhas santas, ovelhas abençoadas, queridas e amadas. Fica conosco, bom pastor. Abençoa nosso rebanhão, nosso encontro, e encha-nos de alegria. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Que maravilha. Deus abençoe vocês. Um bom encontro para todos. Sejam muito bem-vindos. Amém. Tu és Senhor,
o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu. Se quiser ficar com a minha reflexão, sim. Vai pro nosso. Por isso Ela vai falar um pouquinho. em minha vida faltará.